Hoje, horas depois de ser notificado por meio de publicação no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol foi visto pelos corredores da casa hoje cedo. Deltan afirmou que pediu uma reunião com o presidente Arthur Lira, mas não teve resposta. As informações são do nosso repórter Bruno Pinheiro. A gente lembra vocês que Deltan Dallagnol teve o mandato cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tentou uma conversa com Arthur Lira exatamente por conta de todo esse trâmite que acontece dentro da casa em situações como esta, mas recebeu um Alan Gani. Pois é, numa decisão absurda contra o deputado Deltan Dallagnol, num exercício de futurologia, um embasamento jurídico muito fraco, porque não havia nenhum processo aberto contra ele, não havia nenhum PAD contra ele. É uma situação gravíssima que passa o Brasil. A gente tem um deputado cassado em exercício, eleito com 350 mil votos, sem bases jurídicas. Temos um outro deputado preso por crime de opinião. Temos humorista que não pode sair da sua cidade porque contou piadas. Temos influenciadora desmonetizada que faz um trabalho sério com menção a fatos. Enfim, é uma situação muito grave que passa o Brasil. A Câmara dos Deputados deveria dar uma resposta num caminho autoritário que o Brasil está seguindo. Fábio Piperno, Dallagnol é vítima de uma situação muito grave que acontece no Brasil? Boa tarde a todos. Veja, o caso dele é muito particular. Eu acho que não é... Primeiro que eu não acho que o Brasil... Não dá para empacotar, então. Não. O Brasil não é um estado de... Não vive um estado de exceção. Tentaram isso, inclusive, no 8 de janeiro. Inclusive, o presidente da CPI está sendo investigado. O presidente dessa CPI que está sendo instalado. A gente vai falar disso depois. Agora, veja, ele vai poder se defender no STF. Por enquanto, eu acho que ele não tem muito o que fazer em relação à Câmara dos Deputados e, aliás, a Câmara tentou intimá-lo 3 vezes e estava difícil encontrá-lo. O que foi, Gani? Não, foi um julgamento de 1 minuto. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Como é que a pessoa é julgada em apenas 1 minuto? É um julgamento recorde. Então, assim, é algo absurdo, né? E sem base jurídica, em 1 minuto... Com uma fragilidade absurda, caça-se um deputado federal em exercício, porque a ficha limpa até então impedia de você ser o candidato. Não, nesse não, foi unânime, né? E foi inédito. Caçaram em exercício, utilizando a ficha limpa, sem argumento jurídico e de maneira retroativa. Diante de tudo que foi exposto, Segre, você acha que o presidente da Câmara poderia ou deveria ter recebido Deltan Dallagnol para uma conversa? Eu acho que sim, deveria ter recebido pelo menos para dizer, não dá para nada que possamos fazer aqui, mas me sensibilizo com a tua postura. Sobretudo porque hoje pode ser o Lira amanhã, ninguém sabe. Mas eu vou retomar o que mencionava Alan como para complementar. A visão do TCE foi uma interpretação expansionista do direito, porque não era nenhuma base sólida do que deveria ser o argumento formal para a cassação. No momento que o Deltan Dallagnol resolve ser candidato, tem inclusive uma certidão que autorizava ele ser candidato, e tem uma questão que também é importante. 2. A primeira, o Ministério Público tinha indicado que não havia nada, a PGR, se não estou mal lembrado, tinha indicado que não era favorável à cassação. E o tribunal foi contrário a essa determinação. E, pelo outro lado, o juiz que interveio, ele foi investigado na Lava Jato, inclusive com conversas com Léo Pinheiro. Então, deveria ser isso um motivo para uma exclusão dele ser parte interessada. E se isso for o caminho, talvez conseguiria ter uma saída de uma anulação eventualmente do TSE. Mas a defesa estará no Supremo Tribunal Federal, lembrando que 3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão no TSE. Exatamente, por isso que muitos analistas acham praticamente impossível que essa decisão seja revertida no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero falar de um outro caminho que está sendo percorrido por Deltan Dallagnol, que é a conversa com sua base, com seus aliados ali, dentro da casa, na Câmara, principalmente o PL, para que ele possa propor algum tipo de projeto de lei que leve a uma anistia de Deltan Dallagnol, assim como outros
parlamentares ou candidatos que foram punidos de alguma forma pelo Tribunal Superior Eleitoral sem que eles tivessem passado por uma abertura de processo administrativo. Vocês acham que isso pode funcionar de alguma forma? Fábio Piperno, já vi que você fez até uma careta. Isso é um casuísmo, né? Ou seja, por conta de uma situação muito específica, então se trabalha para mudar a lei, para mudar as regras. Porque, por enquanto, veja, eu me lembro que uma vez, em 2007, o TSE afastou o governador do Maranhão, Jackson lá. Sim. Enfim, um governador eleito pelo PDT na época. E qual foi o argumento na época? Abuso de poder econômico. Aí alguém diz, puxa vida, abuso de poder econômico de alguém que está brigando contra o Império Sarney. Uma coisa meio conflituosa, né? Uma coisa meio antagônica aí. Então, ou seja, sempre o TSE teve entre suas responsabilidades o julgamento dessas questões. Agora, mudar a regra nesse momento, porque teve um deputado cassado de uma forma que muita gente contesta, eu acho que é um excesso de casuísmo. Você acha que é um excesso de casuísmo, ou Segré? Eu acho que é uma proteção para o futuro. Claramente nós temos, porque a instrumentação da República se baseia em 3 poderes independentes, em que um não altera nem fica em conluio com o outro. Ou seja, quando passam a trabalhar 2 juntos contra um terceiro poder, é complicado. Para a República é complicado. E quando um intervém no outro, e tem várias intervenções dos 3 poderes em relação à liberdade ou independência do outro, complica. Então, não me parece que essa lei seja especificamente para ajudar a Dallagnol. E sim, não especificamente, é que ajudaria exatamente neste momento que ele passa por essa situação. Agora, mas era simplesmente para dizer, bom, daqui para frente, como tem essa brecha aí que está interferindo um poder no outro, talvez não seja uma má ideia. Ou seja, você usou exatamente a expressão que eu ia usar. Daqui para frente, nada de retroativo. Então, daqui para frente, só se caça se passar pela Câmara, certo? Aí a gente pode discutir. O retroativo, não. Retroativo que não incluiria, portanto... Então, por falar em retroativo, então deveriam ter barrado ele antes dele ser eleito. Porque o Conselho do Ministério Público aprovou, deu lá uma certidão que ele não devia nada à Justiça. Sim. O Tribunal Regional Eleitoral aprovou. Né? E o TSE... O Ministério Público Eleitoral aprovou. E aí, numa decisão de um minuto, num exercício de futurologia de uma mãe de Ná jurídica, fizeram um exercício ali de mãe de Ná jurídica. Poderia, né? 7 não tinha nada aberto, não tinha nada aberto contra ele. É uma fragilidade jurídica gritante e ele é cassado. Por que será? Agora tem uma coisa que é muito estranha, Evandro. Piperno, tem uma coisa que é muito estranha. Você tem um presidente que foi eleito, julgado e condenado por 3 excelentes desembargadores. Você tem o Eduardo Cunha, que também foi condenado e participou livremente das eleições. A fila é grande de pessoas que foram condenadas, né, por corrupção, ligadas ao petróleo, o maior escândalo de corrupção da Terra, e puderam, segundo a Justiça, participar das eleições. Justamente aquele que caçou, né, que combateu a corrupção, esse foi cassado. Me parece que é uma resposta do sistema. Isso é uma confusão proposital, é uma confusão mental. Não é uma confusão, não. Cada caso Como é um caso. Como é que você sustenta? Fácil. Eduardo Cunha. Foi frágil a decisão. Isso, Eduardo Cunha. Estava condenado, já tinha... A sentença dele já havia sido transitada em julgado? Não. Já tinha sido condenado em segunda instância? Não. Então pode ser candidato. O presidente da República, ele tinha alguma condenação no momento em que apresentou a candidatura dele? Claro, nenhuma. Não, mas tinha sido descondenado. Não, foi anulado então, o processo. Eu vou repetir. Teve o processo revertido. Mas é isso que eu estou falando. Eu vou repetir. Há uma forçação de barra da Justiça. Não, que forçação? Quer dizer, você teve um processo... Não, forçação de barra foi o pessoal da Lava Jato que em 2018 tirou do par eleitoral o candidato que liderava a pesquisa. Em 2018 a Lava Jato fez isso. E reverteu e hoje ele é presidente da... Isso. Então, ou seja, se reverteu é porque tinha irregularidade. Se tinha irregularidade, condenou de forma irregular. Piperno, o próprio STF entendeu num primeiro momento que não havia irregularidade. Ele foi julgado em 3 instâncias e não havia irregularidade, segundo essas 3 instâncias? O STF reconheceu irregularidades e a suspeição do juiz.